De acordo com algum dos vieses editoriais, pode até parecer que não, mas eu te garanto que o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã no último domingo. A vitória por 1-0 foi encarado pelos rubro-negros com pessimismo e a derrota por 1-0 foi encarado pelos paulistanos com otimismo. Olha só que loucura. Mas vamos falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, analisando a parte tática. Vamos falar de tática sem tatiquez. E eu tenho um recado muito importante para você. O curso Explorando o Jogo da comunidade Mestres da Análise está em promoção, continua em promoção já na sua reta final. O curso que custava R$ 497, agora está custando R$ 97. Você pode fazer as suas análises como um profissional, passar a ser esses analistas táticos de internet, sei lá, você conhece algum? Tipo eu, ou então você pode assumir um trabalho num clube, ou você pode assumir uma consultoria individual de um atleta, pode aconselhar melhor alguém da tua família, você pode aumentar uma profissão para você. Isso tudo começa com R$ 97, pagamento único, que você pode aproveitar de uma série de aulas interessantes e aprofundar seus conhecimentos sobre futebol a ponto de se tornar um profissional. Então aproveita a promoção clicando no link que está no fixado e na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, o papo pode demorar um pouco por aqui, porque são muitos pontos do Flamengo. Eu vou mostrar aqui taticamente o que aconteceu no jogo e também vou falar sobre algumas decisões que eu acho que o Sampaoli vai precisar tomar. E isso pode levar um tempinho, então eu queria te pedir para colocar no vezes 2, se estiver com pressa, mas é importante que você fique até o final, para que possa compreender completamente as ideias do vídeo. Vai deixando o like aí e se inscreve no canal, que a gente tem o objetivo de bater 50 mil inscritos até o final deste ano. Flamengo e Corinthians entraram em campo numa espécie de 4-4-2, isso mesmo. O time paulista mudou ali a sua formação e deixou de necessitar tanto do retorno de Roger Guedes. Colocou o meio de campo ali com 3 volantes, mais o Maicon jogando pelo lado esquerdo. O Paulinho posicionado como volante. Aliás, o Luxemburgo, ao longo da carreira dele, fez isso com vários jogadores que eram meias, caras mais avançados, colocou para jogar atrás dos volantes ou atrás da linha de meio de campo. Um caso destacado que a gente pode lembrar é o Ricardinho, né, na época do Santos, já campeão da Copa do Mundo, ele volta para o Santos e começa a jogar mais recuado. Então isso acontece. E o Adson tinha uma função tática importante no lado, a parar o lado esquerdo ofensivo do Flamengo, que é um lado muito veloz. O Flamengo, taticamente, voltou ali para ter uma estratégia um pouco assimétrica. Assim como acontece na maioria das vezes que o Gerson está em campo, o Flamengo deixava o lado esquerdo um pouco despovoado para que o Gerson atacasse esse espaço. Porém, a lesão do Arrascaeta no vestiário fez com que o Vitor Hugo entrasse no time, foi a opção pelo Sampaoli. Falar depois é fácil, talvez não tenha sido a melhor opção. E aí o Flamengo acabava ficando com pouca gente do lado esquerdo, ainda assim era o lado prioritário de ataque, porque do lado direito o Wesley era fechado pelo Bidu e o Maicon conseguia bater aqui no Vitor Hugo ou até às vezes saltar. Do outro lado, o Adson fazia essa marcação no Gerson, mais presa ali no Gerson e quem caísse por ali. E muitas vezes o Paulinho era o cara que ficava até sobrando entre as duas linhas. Tamanha era essa desarticulação ofensiva do Flamengo. A gente vai ver isso um pouco aqui, por exemplo, o Thiago Maia tendo que jogar muito ofensivamente no momento com bola. Né? Isso não é a melhor característica dele. Ele fez até um ótimo jogo, um dos melhores jogos dele na temporada. Ele veio fazendo uma temporada muito, muito fraca. E acaba que ele acabou tendo dificuldade de se posicionar nas linhas de passe,
de abrir novas linhas de passe, de gerar ultrapassagem para manter a amplitude do time, quando era ele que estava nesse lado. Né? Nessa jogada aqui, o Gerson estava do outro lado. E isso foi sendo alternado ao longo do jogo, Gerson e Vitor Hugo principalmente. Aqui o Thiago Maia tinha que fazer essa amplitude, atacar esse espaço, e acaba não atacando. O Ayrton fica meio sem opção, até leva para a linha de fundo e consegue um escanteio. Mas eu tirei para dar um exemplo para vocês. O Flamengo tinha aqui dinâmicas de verticalizar a jogada naquela história daqueles dois triângulos, né? Os dois triângulos que a ponta desses triângulos é cada atacante. Porém, o próprio Maia tinha que entrar nesse rodízio, ou ele ou o Pulgar, dependendo de quem estava nesse rodízio. E isso fazia com que o Pedro tivesse que movimentar. Pedro vem sendo muito cobrado por isso ofensivamente, e nesse jogo ele se movimentou mais. Só que isso não fez com que ele tivesse conseguido participar. Foram pouquíssimos os toques na bola, e isso ainda não tem uma coordenação legal. Ele foi também prejudicado pela coordenação do lado esquerdo do ataque do Flamengo. Nós vamos explorar um pouco mais sobre isso. Fato é que o Gabigol está aparentemente um pouco mais fino e mais ágil, né? Então ele estava querendo o jogo, estava conseguindo finalizar muita bola. Aqui uma dinâmica que o Flamengo começa a criar padrão, começa a padronizar quando força o jogo em um dos lados, concentra muita gente do adversário daquele lado, gera o espaço para o cruzamento do lado oposto, né? E contra a superioridade numérica no lado oposto. Aqui, mais uma vez, aconteceu isso, contra o Fluminense aconteceu várias vezes, e nesse jogo aconteceu 2 vezes, né? É uma dinâmica que precisa acontecer mas é legal que já esteja acontecendo. Tá curtindo a análise? Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente passe a falar para mais gente. Não se esquece também de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, da comunidade Mestres da Análise. Por R$ 97,00, pagamento único, você pode ganhar uma nova profissão. Um problema que essa dinâmica de ataque ao espaço e de não ter uma fixação de homens de meio por ali, muito por conta da saída, da ausência do Arrascaeta e da presença do Vitor Hugo, fez com que o Flamengo não tivesse um ponta do lado esquerdo. E o lateral esquerdo não fazia amplitude, ele subia por dentro, muitas das vezes, como era o caso do Ayrton Lucas. Quando o Vitor Hugo ou o Thiago Maia tinham que atacar esse espaço, muitas vezes não atacavam, e o Flamengo ficava sem amplitude. E essa falta de amplitude fez com que o Flamengo não abrisse essa última linha do Corinthians, que teve só 4 homens o tempo inteiro. O Pedro e o Gabriel se movimentavam bastante, e às vezes a gente tinha duplas meio esdrúxulas no comando da área. Nesse momento aí, estava o Pedro, estava o Vitor Hugo e o Gerson. Em outros momentos, a gente viu até o Pulgar, que salta muito bem as linhas, ou até mesmo o Thiago Maia. Por isso que eu acho que essas peças precisam ser melhor pensadas nesses momentos. Essas indefinições do lado esquerdo, e especialmente o fato do Flamengo não estar conseguindo finalizar as jogadas, gerava tramas, gerava troca de passos, mas não finalizava a jogada. Gente, quando você finaliza uma jogada, ela termina e sai pela linha de fundo, por exemplo. Se ela sair pela linha de fundo, o jogo vai parar e vai ter que reiniciar com a cobrança de um tiro de meta. Entendam como isso marca o início de um novo período, e isso acaba levando tempo e dando para a tua defesa se posicionar. Pois é, o fato do Flamengo não finalizar muitas jogadas e não ter muita ocupação do lado esquerdo fez com que ele sofresse contragolpes iniciando do lado direito do ataque do Corinthians para finalizar do lado esquerdo do ataque do Corinthians. Ali geralmente é o Roger Guedes, que jogou como um segundo atacante nessa partida. Então aqui o Santos até fez uma boa defesa e isso fica muito claro, né? Aqui a gente tem o lado direito do Corinthians, esse lado aqui, e a gente vê como tem aqui uma presença mais escura nessas 2 zonas do lado direito do que nessas 2 zonas desse lado esquerdo, e o lado esquerdo mais finalizando as jogadas, né? Então o Corinthians acabava conseguindo progredir muito pela sua direita ofensiva ali com o Adson, e
acabava finalizando com a sua esquerda ali com o Roger Guedes. As dinâmicas de ataque do Flamengo foram melhorando, mas a partir dos 45 do primeiro tempo, o Flamengo começou a ter um ímpeto maior por finalizar as jogadas. E finalizou 4 vezes seguidas. Essas finalizações geraram uma pressão no Flamengo, geraram chutões do Corinthians, retomada de bola e a manutenção daquela seta na direção do gol adversário. Uma pressão bem grande. Chutes que o goleiro espalmou, chutes que foram para fora, escanteios conquistados. Isso tudo gera momentos ofensivos, aumenta a confiança da equipe que tem as chances, reduz a confiança da equipe que está sofrendo e, especialmente, conclui as jogadas. Concluir as jogadas também garante que você não tome contra-ataque naquela jogada. E tem faltado ao Flamengo, que finalizou pouquíssimo nessa partida. Aí o time volta para o segundo tempo, os dois times sem mudança, só que acontece essa mudança comportamental, anímica aí, né? O Santos começa a apresentar falhas com a bola no pé e acaba, oriundo dessa falha, conseguindo fazer uma defesaça, depois outra. Depois o Santos viria a errar novamente, uma outra saída e gerado uma outra chance para o Corinthians. O jogo estava completamente descontrolado. E aí o Sampaoli simplifica. E essa talvez seja uma decisão que ele vai precisar tomar para os próximos jogos. Ter Pedro e Gabigol pode ser o sonho de muitos times, mas o Flamengo ele não é qualquer time e ele tem também outros grandes valores na equipe, como por exemplo o Gerson, que talvez seja o melhor jogador desse ciclo do Sampaoli até aqui. E hoje no time está demais você ter várias condições de contorno, digamos assim, ao mesmo tempo. Então, São Paulo é um técnico que curte jogo de posição, que curte uma ocupação racional de espaço, que gosta de ter times com amplitude. Mas por ter o Gerson, ele abre um pouco mão dessa amplitude do lado esquerdo para ter ele atacando esse espaço, né? E aí gera dinâmicas de ataque ao espaço. Só que ao mesmo tempo ele mantém dois centroavantes, sendo que um deles, o Pedro, é muito menos móvel, sem bola dele é muito ruim. E o com bola dele, ele está ainda se acostumando a se movimentar, a sair da referência, a trocar entre as casas, às vezes ser o homem da amplitude. E o lado direito do Gabriel tem um cara que acaba não conseguindo ter uma sinergia boa com o Pedro, que acaba ocupando ali a área e prejudicando as infiltrações do Gabriel, que são sua melhor característica. E também ele gravitando ao redor do Pedro. Muita gente fala muito bem sobre esse Gabriel meia, mas eu não sou desses. Eu acho que o Gabriel como meia, ele é ok, ele não se justifica. Ele se justifica como atacante. E isso tem gerado problemas que tem dificultado as dinâmicas do Flamengo. Então, quando ele passa a ter só um dos dois, o que ele faz? Ele abre o Cebolinha em um dos lados e abre o campo. O jogo fica instantaneamente mais organizado. O ataque do Flamengo passa a viajar junto. E defensivamente também fica melhor definido quem começa a defender aquelas progressões por aquele setor. O Cebolinha começa a fechar a saída por fora e o Flamengo para de tomar ataque pelos lados do campo, praticamente para de tomar ataque até o fim do jogo. Aliado a isso, o Flamengo começou a ter concentração de jogadores rivais naquele setor, o que gerava muito espaço para o Wesley. E aí entra o segundo problema do Sampaoli, que é a ocupação dessa lateral direita. O Sampaoli vai precisar, enquanto o Flamengo não contrata um outro lateral, entender o que pode fazer da vida para ter uma efetividade nesse lado do campo. O fato é que o Wesley, de uns jogos para cá, se tornou, com todo respeito ao garoto, um cemitério de jogadas. Ele tem muita qualidade, ele tem muito potencial, ele vai ser um grande lateral direito, mas para isso ele ainda precisa amadurecer como jogador e ele precisa ser preservado, porque a torcida já começa a ficar impaciente com ele. E é muita gente, 40 milhões,
40 milhões impacientes é muita gente. Fato é que na hora que o Cebolinha entra e as dinâmicas pelo lado esquerdo começam a acontecer, começa a aparecer espaço do lado direito. Geram-se algumas oportunidades, como a que o Gerson pisa para o Vidal bater mascado, mas também ainda muito pouco. E aí o time começa a ficar cada vez mais com a cara do jogo de quarta-feira contra o Fluminense, que era um time que tinha domínio, que conseguia se impor, que conseguia circular a área, conseguia botar a bola na área, mas que não tinha uma presença maior de área até para segurar os marcadores mais próximos do seu gol. Aí que entra o Matheus Gonçalves, que passa a ter essa opção de 1 contra 1 do lado direito e desloca um pouco o Wesley para trabalhar um pouco mais por dentro, como faz o Ayrton Lucas do outro lado. O lance do gol, ele nasce do gol da vitória, né, que é o único gol do jogo, ele nasce de uma dinâmica, uma das poucas dinâmicas que já está bem estabelecida do time do Sampaoli, que é uma dinâmica de troca de posição pelo lado esquerdo. Então, nessa jogada, o Ayrton dá no Cebolinha e ele está com essa distância, o homem portador da bola está com essa distância para o marcador, que é o Romero. Quando recebe de volta, ele já recebe com uma outra distância, né? Porque essa tabela é justamente para tentar ludibriar esse marcador. E aí ele dá no Gerson e ataca o espaço. Ao atacar o espaço, ele arrasta o Romero com ele. E ao arrastar o Romero com ele, quando a bola chega ao Cebolinha, ele está com o maior espaço possível. E aí o Cebolinha, que foi muito criticado aqui nesse canal por tomar as decisões erradas na quarta-feira, toma a melhor decisão possível. Se aproxima da marcação e gera uma área ali de interesse enorme. Quando ele se aproxima, ele fixa muita gente nele e deixa a área no 1 contra 1. Aí ele coloca a bola na área. O Léo Pereira, que havia ido resolver esse problema da falta de centroavante, pelo ocasional fato de ter se lesionado. E aí o trepa-trepa não precisou trepar em ninguém para fazer essa bela cabeçada e o gol da vitória emocionante do Flamengo. Então é uma vitória que ela corrobora com muita coisa que a gente tem falado aqui no canal, inclusive que na quarta-feira o Flamengo não venceu porque no segundo tempo não tinha um centroavante, não tinha um Pedro ali na área. Eu acho que a presença do Léo Pereira e a forma como ele decidiu o jogo, quando ele ficou a cara de quarta-feira, meio que valida isso. E, ao mesmo tempo, assim, ele precisa decidir algumas coisas. Então, Pedro e Gabigol junto talvez não seja o momento. O momento para a consolidação das ideias é melhor que ocorra de uma forma mais organizada. Acaba que são muitas condições que estão dando complexidade para o estilo do Sampaoli. Do lado esquerdo, para potencializar o Gerson, precisa ter ataque ao espaço. Do lado direito, eu não tenho 1 contra 1, então eu faço amplitude máxima com o lateral e tento trabalhar por dentro com o segundo atacante, que é o Gabigol, que vai sair várias vezes da área para fazer uma bola longa. Mas será que o Gabigol é o melhor cara para fazer essa saída? Será que não é melhor ter um meia construindo o jogo por ali de uma forma mais organizada e o Gabigol no meio da área ou no banco para se revezar junto ao Pedro? Será que, dependendo da partida, não é melhor você ter o Gabigol no início para ganhar consolidação ali de jogo, pressão em cima do adversário, recuperação das bolas no ataque, uma pressão melhor e depois alterar para o Pedro, se o jogo não for colocando vantagem no placar e você precisar fazer gol, você coloca um cara de área. Fato é que o Flamengo não tem 2 caras de área. E ontem, quando o Pedro sai, o time passa a dominar mais o jogo, recupera o controle do jogo, mas também não tinha ninguém para finalizar. O acaso acabou premiando o Flamengo e colocado um centroavante na área. Aliás, o Léo Pereira demonstrou muita noção desde a primeira bola cruzada na área, quando ele chegou por ali. O zagueiro que não vinha jogando nada bem defensivamente na saída de bola
foi o cara que decidiu esse clássico que mais movimenta torcidas no Brasil. É um Flamengo que não é um bando, mas que para se tornar de fato um time, precisa de continuidade de trabalho. Precisa também de decisões difíceis. E decisões difíceis a gente só toma em paz. Que os resultados tragam paz para que as decisões difíceis possam ser tomadas. Qual é a sua opinião? Qual é a decisão difícil que você tomaria para facilitar a prontidão desse Flamengo? Conta aí para a gente nos comentários e não se esquece de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo e também de se inscrever neste canal, de deixar o seu like neste canal, de se tornar membro desse canal para poder acompanhar minhas transmissões táticas durante os jogos, mandar um valeu demais para patrocinar o nosso trabalho e etc. Tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui.